tá, gente, vamos embora. Olha só, o que eu queria fazer um disclaimer aqui primeiro. Primeiro, eu não sou um professor de estatística propriamente dito, tá? Embora eu tenha estudado matemática, né? Eu fiz lá um curso chamado Matemática Computacional, há muito tempo atrás. Mas, né, lá a gente estudava estatística, depois eu estudei contabilidade, então eu tive uma série de caminhos aqui, né, ao longo da minha existência, tá? E aí, claro, a gente aprende muita coisa, mas eu não sou professor de estatística, eu sou professor de informática. Mas o que eu resolvi fazer? Misturar um pouco as duas coisas. Por quê? Porque eu acho que a Polícia Civil, tá, vai vir um. Qual é a expectativa, né? A expectativa é que venha no edital de vocês, então, uma estatística mais básica, não vem uma estatística muito avançada. E aí vem o primeiro disclaimer, assim, a primeira coisa uma preocupação que eu tenho, né, e que eu vi já algumas pessoas fazendo, eu não recomendo vocês. Tem gente que está baixando um monte de questões da Fundatec de estatística e tentando fazer. E aí está se apavorando. Mas por que está se apavorando? Porque Fundatec, a maioria das provas que eles têm é para estatístico. Poxa, que nem tu pegar uma prova para um cara de ciência da computação e vocês tentarem resolver. Não é a mesma coisa que a gente está vendo aqui de informática, são coisas distintas. E na estatística é a mesma coisa. São coisas distintas, tá? Então, tomem cuidado, não saiam fazendo questões à la louca, assim, de estatística, porque não vai dar muito certo. Vamos esperar o edital para daí sim dar um foco um pouco maior, né? Se vier um pouco maior a estatística, daí a gente estuda lá como fazer isso de um jeito melhor, né? Que doa menos. Mas eu acho que vai vir uma parte mais básica, assim como vem em outras polícias, tá? Nas outras polícias também vem assim como vem assim, na Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é a estatística, mas também sempre vem uma estatística bem básica, tá? E eu acho que vai ser essa estatística mais básica, e que ainda assim já vai dar um trabalho, vocês vão ver que vai dar um trabalhinho aí, tá? Então, assim, eu preparei alguns conceitos de estatística e alguns conceitos de informática, a gente vai misturar tudo, eu vou mostrar na prática para vocês, e com isso, eu acho que hoje, nessa aula de hoje, daria para vocês ganharem uma ou duas questões de estatística e dá para ganhar uma ou duas questões de informática. Então, olha só que loucura de aula que vai ser isso, tá? Então, aproveitem essa aula de hoje e vamos lá, tá? Vamos embora. Próximo slide aqui, então. Ó, o que é estatística, né? Primeira coisa, assim, só, isso não cai em prova, mas é importante a gente estar ambientado, né? O que é estatística? Então, é uma ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta os dados, né? A ideia o que é? É transformar informações aleatórias, brutas, né, ali ele fala em números, respostas, medições, né, em conclusões úteis e significativas. Eu tive o meu professor de estatística na faculdade, ele era um cara que fazia estatística, por exemplo, de posto de pedágio para entender quantos atendentes precisavam em qual horário, quantos precisavam no feriado. Não que depois a empresa vai cumprir exatamente o que ele estudou, mas ele fazia essa estatística lá. Ele fazia estatística de quantos caixas precisavam num supermercado, por exemplo. Então, cara, quantos caixas eu preciso para que não tenha fila? Então ele ia lá e estimava, né, através da estatística, tá bem? E aí nós vamos entender isso um pouco melhor aí. E aí, pessoal, a estatística tem duas áreas, tá? Vou só sair da frente aqui, ó. Estatística tem duas áreas, né, básicas. A gente costuma falar em estatística descritiva e inferencial. A descritiva é essa que fala de média, moda, mediana, desvio padrão, os gráficos, tabelas, enfim. É a mais simples. Tá? E existe a inferencial, que é aquela que a gente vai fazer previsões, né? Então o cara vai fazer uma série de previsões através dessa inferencial. Na prova de vocês, né, no edital de vocês, o que a gente imagina é que vai vir a estatística descritiva. A estatística descritiva ela vai tratar então de média, de desvio padrão, de variância, amplitude, esse tipo de coisa. Tá? E, claro, algumas coisinhas a mais. Mas né, o estudo da variância, né, vai ter isso. Tal do ANOVA lá, né? Vão acabar ouvindo falar desses caras aí daqui a pouquinho mais, tá? Então, isso aqui é só um disclaimer inicial, só para vocês, né, terem um posicionamento no espaço e no tempo aqui, né? Agora a gente vai, sim, para a parte mais prática. Alguns conceitos de estatística que eu preciso que vocês entendam, tá? Existe a população e a amostra. Como assim? Por exemplo, se eu quero fazer a média de idade de 10 alunos que estudam numa sala, e são os 10 alunos, aquilo é a população. A população é o todo, tá bem? Então eu vou fazer o estudo do todo. Cara, quantos alunos tem aqui? 10. Quantos anos cada um de vocês tem? Tanto. Somo todos os números, divido pela quantidade de números que eu somei, pronto, tenho a média de idade da população, ou seja, de todos. Só que às vezes a gente faz isso através de amostra, né? Então, ele é um subconjunto. Então, como assim? Por exemplo, campanha eleitoral. Né? Agora a gente vai começar daqui a um tempo a sofrer com esse negócio de campanha de novo, vai ser bombardeado com as pesquisas o tempo inteiro. Aí vem lá a pesquisa e diz, o fulano de tal tem
70% lá de chance né, a pesquisa apontou que 70% das intenções de voto são do candidato A, por exemplo. Isso, pessoal, é uma amostra, porque eles não ouviram todas as pessoas que votam no Brasil, eles ouviram só uma meia dúzia lá, 2 mil, 3 mil, muitas vezes eles falam isso, inclusive no jornal. Olha só, ouvimos 3 mil pessoas em diversas cidades de todo o país. Será que 3 mil no universo de mais de 100 milhões que votam é significativo ou não? Pois é, a estatística ela nos ajuda a entender esse tipo de coisa, né? E como isso funciona, tá certo? Então é isso, a lógica é essa. Então, assim, nós temos uma outra nomenclatura aqui que a gente chama de parâmetro, né? Que é a medida que descreve, então, algo da população como um todo, tá certo? Então, por exemplo, quando eu falei ali a média de idade de 10 alunos que estavam na sala, a população toda é 10 alunos naquela sala, né? O todo é 10 alunos. Então, eu tenho um parâmetro, que é a média de alunos daquela sala. Isso é um parâmetro. Agora, a medida estatística, vê bem que uma coisa é a ciência estatística, outra coisa é a medida estatística, é quando a gente faz isso numa amostra. Então, por exemplo, essas pesquisas eleitorais a gente está fazendo em cima de uma amostra. Então, ela é uma medida estatística, tá certo? Ela não é um parâmetro propriamente dito para os nossos estudos aqui. Eu sei que a gente fala diferente no dia a dia e tudo mais, mas, propriamente dita, né, não é bem isso, certo? Maravilha. Vamos adiante aqui então. Isso tudo só é uma pequena introdução para vocês começarem a se ligar em alguns pontos importantes, tá? Isso aqui, pessoal, já começa a ser coisas que eu já vi cair em prova, né? Então, medidas comuns da estatística. Existem medidas de tendência central, que ele fala lá de média, moda e mediana, que para mim é a questão que tu não pode perder na tua prova, é a questão mais fácil de todas, então essa não dá para errar. E certamente vai ter uma lá, porque são 8 questões de estatística, vai ter uma de tendência central, e essa tu não pode errar. Depois nós temos as medidas de dispersão, que é desvio padrão, variância e amplitude. Tá? Então esses 3 caras aqui eles tratam da dispersão. Já vou explicar um pouco melhor o que é isso. E depois existe a distribuição, que é a análise da frequência dos dados. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho de cada um desses, né? De uma maneira um pouco básica em alguns casos, claro, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com cada um desses caras aqui. Então vocês vão entender lá a média, moda e mediana, sendo que média a gente já estudou lá no Excel, já viu bastante, né? Não é para ser uma dificuldade mais, mas a gente vai revisar aqui hoje. Nós temos depois a mediana e a moda, que são muito fáceis. Pessoal, é questão que não pode errar em prova. Então isso aqui não pode errar, média, moda e mediana não pode errar. Depois vem dispersão. Aí complica mais a vida, tá? Então hoje eu vou ensinar vocês a calcular variância, desvio, padrão e amplitude. Esses 3 caras vocês vão ver aqui. E ainda tem análise de frequência dos dados. E vou ensinar isso no Excel e na vida real aqui também, né? Vocês vão conseguir resolver questão até de estatística com a aula de hoje, tá? Então, vamos adiante aqui. Vamos relembrar agora um pouco das funções, né? Isso aqui a gente já estudou bastante lá em aula. Aliás, o pré-requisito, se tem alguém que não é meu aluno, que está assistindo pela primeira vez, é que já conheça um pouquinho de Excel, né? Porque senão eu não vou conseguir explicar todo o Excel, a gente não chegaria no nosso objetivo. Mas, é só um basicão. É importante que vocês lembrem disso aqui, né? Esse desenho aqui eu fiz ele alguns anos atrás, eu nunca mais me livrei dele, porque eu acho muito bom de explicar por aqui. Toda função inicia com sinal de igual, seguido do nome da função, um parênteses de abertura, os argumentos separados por ponto e vírgula, então ali a gente tem os argumentos, lembrem disso, e um parênteses de fechamento. Então no caso da função soma, o nome da função é soma. Então a gente sempre vai ter um nome da função ali, né? E o nome tem que estar sempre correto, também o nome tem que estar sempre correto. E cada função tem uma característica em relação aos seus argumentos. Por exemplo, existe uma função concat, ou concatenar, que é para juntar textos. O que a gente espera nos argumentos? Que tenham textos. Quando a gente tem uma função soma, o que a gente espera ali dentro da função soma? Que tenham números para a gente poder somar. Se não tiver número, para que eu vou usar uma função soma? Então, cada um vai ter as suas características. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre essas funções, então, que são ligadas à estatística, tá? Hoje a gente vai focar bastante na estatística. Então, prepara o cérebro que vai fritar hoje o cérebro aqui, tá? Hoje vocês vão ter que pensar bastante. E aí nós temos uma série de funções estatísticas no Excel. Vocês vão ver que algumas vocês até já conhecem, né? Por exemplo, média. Média a gente já estudou, né? Esse cara aqui vocês já deveriam conhecer. Aí a gente já estudou máximo e mínimo, maior e menor. Então esses caras já são de estatística, tá? Estudamos conte C, né? Conte num, conte valores. Então, alguns caras a gente já viu, claro que outros não. Então, hoje a gente vai ampliar um pouco nossa linha de conhecimento. Ah, vamos conhecer tudo? Não, é o primeiro passo. Mas se ficar muito legal, se vocês gostarem muito, quem sabe a gente não faz uma segunda aula aí
com mais alguns pontos, tá? Principalmente pós-edital. Então tem uma série de caras aqui que vocês já conhecem, não vai ser novidade, mas tem outros que são sim novidade, tá? Então a primeira coisa que a gente vai estudar hoje, não vou fazer isso aqui, não. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro revisar aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Aqui está o Excel. Boa. Olha só, o que acontece? Nós vamos aproveitar aqui, eu fiz uma série de planilhas aqui no Excel para que vocês tenham alguns exemplos bem práticos, né? Para que a gente tenha os exemplos práticos aqui de algumas coisas. E aí a gente vai aproveitar e revisar. E aí vocês vão me ajudar. Pô, nós já somos 100 pessoas aqui assistindo, mais de 100 pessoas assistindo. Então vocês têm que participar aí. Já tem a galera que já é, né? Já tá sempre comigo aqui, eu sei que vai participar, tá? Então me ajudem participando. Vamos tentar relembrar. Vamos aproveitar esse início da aula aqui para a gente relembrar aquelas funções de estatística que a gente já estudou em aula primeiro e depois a gente vai falar lá de variância, desvio padrão e amplitude, tá? Que são fáceis. Aliás, amplitude a gente já vai ver bem rapidinho. Mas vamos ver aqui um por um. Então, olha só, tenho aqui alguns dados, tem o nome de pessoas aqui e tem os seus salários. E aí o que eu quero? Eu quero achar o maior salário. Eu quero achar o maior salário, tá? Então, qual é a função que eu posso utilizar para achar o maior salário? Vai, me ajuda aí. Lembra das funções lá? Me ajudem. Qual é a função para achar o maior salário de todos? Como é que eu acho o maior salário? O maior de todos. Lembram como é que faz? Esses dias eu fiz uma enquete. Vocês me disseram que Excel era o mais difícil para vocês, né? E aí, por isso eu resolvi criar uma linha de aulas de Excel que a gente vai ter seguido aqui no YouTube agora. E aí, gente? Qual é a função para achar o maior valor dentro de uma área? Oh, ninguém vai me responder ou eu tô com um delay muito grande aqui? Ó, maior e máximo. Mas é um deles, né? Lembrem o seguinte, pessoal. O máximo, é o maior de todos. E o maior é que vocês podem escolher se vocês querem o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior. Até daria para fazer com a função maior, né? Então dá para fazer com a função maior desde que eu escolha o primeiro maior. Mas o ideal, a gente sempre recomenda que use a função máximo, porque o máximo sempre vai entregar o maior de todos. Então ela é uma função muito fácil. Ó. Então vale máximo igual a máximo, abre parênteses, dessa área aqui, ó, né? Porque eu quero o maior... Aqui eu saí aqui. O maior salário de todos. Então, é o máximo desta área aqui, tá? O máximo dessa área. Então, o que eu vou fazer? É o maior valor numérico que vai se encontrar dentro desta área dos salários. Então, se eu der um Enter aqui, ó, se eu der um Enter aqui, o que ele fez? Ele achou o máximo. Olha só, ele achou o maior salário, tá vendo? 8.800. O máximo é o maior de todos, tá? O maior é para vocês acharem o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. O máximo, vocês acham, poderia ser o maior, tá? Só que se eu fosse colocar o maior ele tem que ser feito de outra maneira. Vocês vão ter que fazer assim, ó. Maior, abre parênteses, aí vocês vão botar um intervalo que vocês querem achar o maior, ponto e vírgula, e aí vocês têm que especificar qual maior vocês querem. Então eu teria que dizer para ele, ó, eu quero o primeiro maior. Daí até funciona, não tem problema nenhum. Ele vai achar o primeiro maior dentro de toda essa área aí que eu coloquei para ele. Também dá, mas aí tem que cuidar porque a estrutura é com 2 argumentos sempre. O máximo a gente pode botar quantos argumentos a gente quiser. Claro, existe um limite aí de 255 argumentos do Excel, tá? Que há muito tempo mudou, né? Era 30 até 2000 e pouquinho lá, depois mudou para 255. Então a gente pode ter 255 argumentos aqui que vai funcionar, tá? Então, neste caso, só usa 2 argumentos. O maior só usa 2 argumentos. É o primeiro maior. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele pegou o primeiro maior, também funciona, tá? Então pode ser máximo ou maior, tá bem? Então só se liga nisso, que o maior tem que ter 2 argumentos. O máximo, pessoal, vocês poderiam ter muitos argumentos se quisessem. Vai botando ali um intervalo, mais um número, ele vai olhar para aquilo tudo que tem ali e vai achar o maior de todos, tá? Então cuida que esses caras são diferentes. Então olha só, mas se eu quiser o menor salário daquela área, como é que eu vou fazer? Se o maior é o máximo, o menor vai ser quem? O mínimo, né? Olha só, isso aqui quase que não precisa ensinar já, né? Porque se o máximo é o maior, o mínimo é o menor. Então, eu vou pegar o mínimo dessa área aqui. Ó, tá aqui. O que o mínimo vai fazer? Pegar o menor valor dessa área.
Essas duas funções têm chance de cair na prova? Muita. Muita função. Muita chance, tá? Então, vamos lá. 6.700. É o menor valor que está aqui, tá vendo? Ele pegou o menor de todos. Agora, olha só, vamos aproveitar isso aqui e a gente já vai aprender uma outra coisa, né? Vamos aprender uma outra coisa, que se chama amplitude. Lembra que tinha esse conceito lá? Tinha um conceito lá de amplitude. O que é amplitude? É o maior dos valores, tá? Menos o menor dos valores. Então, se eu fizer isso aqui, ó, igual ao maior salário menos o menor salário, isso aqui é minha amplitude. Já costuma, né, aguardar essas informações aí, porque a teoria vai te ajudar a responder muitas questões. Então, isso é amplitude. Eu tenho uma amplitude de 2100. O que é? É a distância entre o último e o primeiro. Isso é minha amplitude, tá? Mas, enfim, isso aqui a gente vai ver depois com mais calma ali na frente. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ocultar essas linhazinhas aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Vamos para o próximo. Agora eu quero o terceiro maior. Tá vendo? Agora eu consigo fazer com o máximo? Agora não dá mais para fazer com o máximo, porque o máximo só acha o maior de todos. Agora sim eu tenho que usar a função maior. Então eu vou usar a função maior e lembra, tem que ter dois argumentos. O primeiro argumento é o intervalo onde eu quero achar o maior, ponto e vírgula. O segundo argumento é qual maior eu quero. Ele quer o terceiro maior. Então eu vou colocar ali o 3. Só que aqui vocês têm que ter um cuidado, que é o seguinte, tá? O terceiro maior, eu estou falando da terceira pessoa com maior salário aqui, o terceiro maior salário de alguma pessoa, melhor dizendo. Né? Porque ele não vai pegar a pessoa, ele não está nem aí para a pessoa, ele só está olhando para os números. E aí, o que acontece? Quem é o terceiro maior? Né? O maior de todos ali é 8.800. Mas depois eu tenho outro 8.800. Ele conta ou não conta? Vocês lembram se ele conta os repetidos? Vocês lembram se ele conta os repetidos, gente? 8.800. E aí? Eu costumo dizer o seguinte, que ele é o valor que está na terceira célula de maior valor. Né? Então vocês vão ordenar elas do maior para o menor e ele vai pegar a terceira maior. Um outro jeito de pensar é o seguinte, ele vai pegar e vai considerar os repetidos. Ele considera os repetidos, tá? Então ele vai considerar os repetidos. Então olha só, o maior, terceiro maior, 8.800, depois tem 8.800 de novo e depois tem 8.200, não é isso? Então tá ali, ó, 8.200, certo? Só botar aqui, ó. Um jeito que a gente tem de fazer isso, tá? Um jeito que a gente tem de fazer isso, que eu faria isso na prova, vocês vão ter isso na prova, lá vai ser um papel. Então dá para ir riscando. Quem é o maior de todos? 8.800. Qual é o segundo maior? 8.800. Aí quem que sobrou? O 8.200. Então tá aqui, ó. Terceiro maior, considerando os repetidos. Então é importante vocês terem isso em mente, pessoal. Considera assim os repetidos. Tá vendo? A gente fica... Por isso que é bom fazer uma revisão, né? É estatística, então o cara quer ir direto lá para variância, desvio padrão, essas coisas mais malucas. Mas às vezes o básico não tá firme ainda, né? Então vamos primeiro pro básico aqui. Vamos dar uma revisada nesse básico e aproveitar essa aula de hoje. Então, terceiro maior. Isso tem muita chance também de cair na nossa prova lá, tá? Vamos adiante. Qual é o quarto menor? Olha só, se o maior, né? Eu uso a função maior, para achar o quarto menor, o nome da função vai ser menor. Então sempre tem os dois, tá? Tem máximo, mínimo, maior e menor, né? É um conjuntinho aí. Então menor, mesma coisa, vai usar dois argumentos. Lembrem disso, pessoal. Não se percam nisso aqui, tá? Ó, um argumento, opa, aqui, um argumento B2 até B9, é a área onde eu quero achar o quarto menor. E o segundo argumento é onde eu vou dizer para ele qual menor eu quero. Então eu quero o quarto menor, é só botar um 4 ali e está resolvido. E aí é só achar o quarto menor. O menor de todos ali é 6.700, depois é 6.800, depois 7.200, é isso? Se eu não errei, tá ali o 7.200. Fechado? Relembraram aí o máximo, mínimo, maior, menor? Relembrando aí, né, gente? É bom dar uma relembrada. Tá vendo como é bom a gente dar uma revisada? Que lá no dia que eu dei essa aula, eu tenho certeza que todo mundo... entendi. Só que daí depois, ó... Esquece. Né? A gente esquece. É normal. Por isso que é importante ter essas revisões de tempos em tempos. Vamos adiante aí. Quantos ganham mais de 8.000? Olha só. Quando ele começa com uma pergunta assim, quantos ganham? Tá vendo? Ele não vai somar nada. Ele vai contar, não é isso?
E ele vai contar como? Ele vai contar se atender uma determinada, né, condição. Ele está dando a condição, que é mais de 8 mil. Então, ele quer saber quantos aqui ganham mais do que 8 mil reais. Quantos aqui ganham mais do que 8 mil reais? Qual a função para fazer isso? Vai ser uma função que conta, né? Conte, e ele vai contar se atender uma determinada condição. Certo? Então, a função conte-se, pessoal, ela também usa dois argumentos. O primeiro argumento, tu tem que dizer aonde tu quer contar. Onde é que eu vou contar? Onde é que eu consigo ver se o cara ganha mais do que 8 mil? Aqui nos salários, né? Então, vou aqui de novo. Selecionei os carinhas todos aqui, maravilha. Ó, dentro dessa área. Só que o que eu quero? Eu quero só os que ganham mais do que 8 mil reais. Então, tu tem que botar aqui, maior que 8 mil. Só que, aqui tem um detalhe. O conte-se, lembra? Ele considera isso aqui um texto, então tem que sempre colocar entre aspas, maior que 8 mil, tá? Então coloquei aqui entre aspas, e aí ele vai contar se for maior do que 8 mil, tá certo? Se for maior que 8 mil. Se não for maior que 8 mil, ele não conta. Fechado? Então, tá ali, ó. Ele contou quantos ganham mais do que 8 mil. 8.200 é 1, 8.800 e 8.800. São 3. Então, ele contou quantos ganham mais do que 8 mil reais. Quantos ganham 7 mil reais ou menos? Vejam que agora ele está dizendo assim, ó, 7 mil ou menos. Então, 7 mil entra na conta também. Como é que eu vou montar isso? Igual a conte-se, que é o cara certo para esse tipo de situação. Dentro daquela área aqui de cima, então, conte-se desta área aqui, ponto e vírgula. E aí, o que eu quero? Todos que são, então, menores ou igual. Então, vamos lá. Abre aspas, menor ou igual a 7 mil. Pronto. Agora eu tenho o cara certinho. Então, B2 e B9, todos que são menores ou iguais a 7 mil. Feito. O enter aqui ele vai contar. Então, ó, quantos são menor ou igual a 7 mil? Então, aqui tem 1, 2 e depois esse cara aqui, 3. Pronto, só são 3. E aí, a gente viu o conte-se, tá? Porque esse aqui é menor ou igual. Então, a gente usa assim, menor ou igual. Relembraram aí, pessoal? Olha só, revisãozinha. Revisão aqui de algumas funçõezinhas, né? Então, a gente já revisou algumas funções. Agora, a gente vai revisar mais algumas. Vamos revisar aqui umas funções de contagem. Vamos revisar umas funções de contagem. Tudo bem até aí, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar aí? Aproveitem. Aproveitem que tirei amanhã aqui para isso. Sem dúvidas? Beleza. Gente, vamos dar uma revisada agora nesses 3 caras aqui, ó, que eles também são... Então, eu esqueci muita coisa. Tá vendo como é bom revisar? A gente vai começar agora a fazer umas aulas assim só de revisão mesmo. Porque uma coisa é aprender, que a gente, né, faz mais vezes lá. Agora aqui dá uma revisada mesmo, tá? Maravilha, vamos revisar. Daqui a pouco a gente chega na parte difícil, né? Todo mundo... Agora é tranquilo, essa parte é fácil. Vamos ver quando a gente começar a calcular a variância aí como é que vai ser. Mas vamos lá. Gente, contagem de números, lembram? Né? Conte num. O que ele faz? Ele conta quantos dentro de uma área são números. Então, se eu quiser contar dentro desta área que está aqui, ó, quantos são números, né? Dentro desta área aqui, eu tenho que usar lá a função, então, de igual a conte num. Não é isso? Conte num é a função que conta quantos são números. Então, eu vou dizer para ele, ó, conta quantos são números dentro desta área que está aqui. Ó. Então, vamos lá. Pegar a área aqui, dentro desta área aqui. E aí, pessoal, quantos são números dentro desta área aí? Vamos ver se alguém acerta aí. Quantos são números aí? Tem 1, 2, 2, 45 reais, 5, 12 reais, 4, 6, 7, 7, 9. Texto, tem uma data e tem 3%. Quantos são números? Perdão. Quantos são números? Já estou indo aqui no que poderia ser o mais difícil na prova de vocês. Vou fazer o seguinte, vou botar um espaço aqui, para ele não resolver. E aí, eu botei no lugar errado aqui, né? Tá estranho meu Excel aqui. Pronto.
13, 13, 13, 11. Onde é que vem as dúvidas aqui, né? Só para a gente aproveitar e relembrar isso também, tirar essas dúvidas aí de vocês. Quanto é o número aqui, ninguém tem dúvida disso aqui, né? Número, número, número. A dúvida começa a vir assim, tá, mas e R$ 45? Pessoal, R$ 45, ele é 45. Ele é o número 45. Mas ele está formatado como moeda ou como contábil. Os dois vão botar esse símbolo de real. Então, ele é só uma formatação. Lembra que lá na aula eu expliquei sobre formatação? Eu disse o seguinte: formatação é uma roupagem, é uma aparência. Então, a gente só muda a aparência, mas a gente não muda o conteúdo. E eu ainda falei assim, cara, eu mesmo, se eu tô aqui hoje de moletom ou se eu tiver de terno e gravata, continua sendo o Sérgio. Ele não mudou, eu, Sérgio, ainda. Pode ser um Sérgio mais arrumado ou menos arrumado, mas continua sendo o Sérgio. A roupa, né, a maquiagem da mulher ali, tudo é uma formatação, né? Então isso é uma formatação, ela tá, né, criando uma outra aparência, tá certo? Então a aparência é uma coisa e o conteúdo é outra. Então, neste caso, 45 é o número 45, só está formatado como real. No caso dos dois aqui, não teria dúvida. 3%, pessoal, também, ele é uma formatação. Agora aqui eu fiquei meio... Meu mouse não está fechando direito, por isso que está estranho aqui. Mas assim, isso também é só uma formatação. Eu posso tirar esse símbolo aqui, né, do percentual sem problema nenhum, tá? Então, 3% é só uma formatação também. Assim como a data, né? A data aqui também é uma formatação. Está formatado como data. Quer ver? Eu vou mudar a formatação aqui. Vocês não vão enxergar aqui em cima, porque eu deixei só a planilha mesmo. Mas eu vou tirar a formatação de data e vou botar aqui geral, só para vocês verem. Deu o número 45.828. Meu Deus, mas da onde que saiu esse número aí? É que acontece, o Excel começou a contar as datas no dia 1 de 1 de 1900. Tá? Então, no dia 1 de 1 de 1900 virou dia 1. 2 de 1 de 1900, dia 2. 3 de 1 de 1900, dia 3. E assim por diante. E aí ele formatou isso, né? Ele formata como data para que a gente enxergue a data, mas por trás ele é um número. Para quê? Para que a gente possa fazer cálculo com data. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, uma data menos outra data, eu consigo saber quantos dias faltam, né? Quantos dias tem entre as duas datas. Então, dá para fazer cálculos com as datas. Então, a lógica é essa, pessoal, fazer cálculos com as datas. Certo? Então, tudo é número. Ah, professor, mas e se botar lá 1 de 1 de 1899? Para ele isso vai ser um texto. Ele conhece do 1 de 1 de 1900 para frente, tá bem? Então, é isso. Então, ele também é um número. Como vocês podem ver, só mudei aqui a formatação e ele já passa a ser um número. Vou voltar aqui para ser data e ó, aparece a data. Então, por que era aquele 45 mil não sei quanto? Porque no dia 20 de junho de 2025, tá? Que é amanhã, né? Que é a possível data do edital, pelo que estão dizendo aí, né? Eu acho que amanhã de manhã vai ser o edital, é isso? Já ouviram esse boato aí? Toda semana tem, né? Eu já tenho pavor de ouvir isso. Mas eu ouvi isso ontem, tá? Que amanhã é o dia do edital, ou no máximo segunda-feira. Então, quem está estudando para PC e RS, fica ligado aí. Olha só. Continuum, agora eu bagunço tudo, né? Porque agora todo mundo já vai pensar só no edital e não vai pensar mais na aula. Olha só. Continuum vai contar a data? Claro que sim, porque a data é um número. E se ela é um número, ela será contada. Então, Continuum conta todos os tipos de número, tá? Aí que... Vou botar aqui. Continuum. Botar o carinha aqui no final que faltou. E tirar o espaço aqui para ele resolver, tá? Então, ele tira... O Continuum ele vai contar todos os tipos de número que tem aí. São números, ele conta. Sendo número, ele conta. Então, ele vai contar data, vai contar tudo isso. Por isso que então deu 13 e a maioria acertou. Por isso que eu botei data ali, tudo, Simone, para vocês tirarem essas dúvidas, né? Porque é o que vai dar dúvida na prova. Será que percentual entra? Será que símbolo de real entra? Será que entra? Tudo entra desde que seja um número. Claro, desde que seja formatado. Aliás, desculpa, desde que seja um número, né? Pode estar formatado do jeito que quiser, mas tem que ser um número. No caso de data, é um número. Ele é um número formatado como data, tá? Então ele tem que contar. Essas fontes aí, olha, eu já cansei das fontes, né? Mas, enfim. Ontem uma pessoa lá veio e disse, olha, te prepara que é sexta-feira, bem no meio, entre o feriado e o final de semana, para deixar todo mundo contente, né? Então, vamos lá. Na dúvida, eu já deixei a galera toda de sobreaviso aqui. Ó, se sair amanhã, todo mundo cedo no trabalho. Vamos lá. Conte valores agora, pessoal. O que acontece com conte valores, tá? O conte valores, só ajeitar uma coisa aqui. Tá.
Deu. Igual conte valores. O conte valores, pessoal, o que ele conta? Ele conta tudo menos célula vazia. Então ele só não conta célula vazia. Esse aqui, sabe o que o pessoal confunde? Geralmente eles confundem achando que vai contar só os que tem o símbolo de real. Vai dizer só os que tem símbolo de real. Aí bota 2 lá como resposta. Mas não é 2 a resposta não, tá? Ele vai contar dentro desta área aqui, então, né? Tá? Todas as células que tem qualquer coisa dentro. Ele só não conta a célula vazia, tá? O resto tudo ele conta. Isso, pode ter número, pode ter texto, pode ter qualquer coisa dentro. Tendo qualquer coisa dentro, ele vai contar. Então, nesse caso aí, quantas ele tem que contar aí? Ó, 4, 8, 12, 13, 14, não é isso? Isso aí, Anitta, os números estão maquiados. Eu gosto desses exemplos que a gente visualiza isso, né? É a roupagem, a roupa, a maquiagem, alguma coisa assim, né? Mudou a aparência, né? Isso aí. Boa. Então, olha só, aqui temos, então, 14, porque ele tem 14 células com qualquer coisa dentro. Ele só não contou as que estão em branco, né? O resto tudo ele contou. Então, ele só não contou as que estão em branco. Se eu preencher uma dessas que está em branco agora, aqui, ó, ele passa a ser 15, tá vendo? Então, é isso. Tranquilo, né? Essas são fáceis aí, né, gente? Vamos para a próxima aqui, ó. Essa aqui, pessoal, eu até não tinha ensinado, né? Mas, tendo em vista que agora eles botaram, né, estatística, vai que eles resolvam cobrar alguma coisa meio diferente, assim, né? E ela é tão fácil que não custa nada, tá? Esse cara, só que ele é estranho porque a maioria é conte alguma coisa. Esse aqui é contar, né? Contar vazio. Agora, olha só. O que vocês acham que ele vai fazer? Contar vazio vai fazer. O que vocês acham que contar vazio vai fazer? Então, vamos lá. Vou selecionar essa área toda aqui de novo. E o que ele vai fazer? Vai contar as que estão vazias. Então, só tem 2 vazias ali. E era isso. Opa, aqui. Deu. Contar vazio. Então, esse é o nome da função. Contar vazio faz o quê? Conta todas as que estão vazias. Fechado? Relembrado esses caras de contagem, então? Eu contar vazio. É isso aí. Então, ele conta todas que estão vazias. Só isso. Contar vazio de A1 até D4. Por isso que deu ali 2. Fechado? Fácil, né? Perfeito. Gente, revisamos aqui, né, as funções para contar. Agora a gente vai ir para a nossa média, moda e mediana, tá? Gente, isso aqui é fácil demais, tá? Então não pode errar. A média, por incrível que pareça, é a mais difícil de todas e é a que a gente já estudou. Porque as outras, elas são muito, muito, muito fáceis, tá? Olha só. Vamos lá, média. Como é que eu vou calcular a média? Então, a média, ela funciona da seguinte maneira. Vai ser lá, igual a média, abre parênteses. Aí eu coloco aqui dentro tudo que eu quero considerar para média. Então, pode ser intervalos, pode ser número solto, pode ter um monte de coisa aqui misturado. Aí o que tu vai fazer? Vai somar todos os números que tiverem ali dentro e vai dividir pela quantidade de números que tu somou. É isso que tem que fazer na média. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, toda essa área aqui, ó. Né? Então, média dessa área. O que ele vai fazer aqui? Vai somar todos esses caras aqui, soma todos eles, e divide pela quantidade, né, de números que a gente somou. Então, soma tudo isso, né, e ele vai lá e faz a nossa média. Tá bem? Então, deu 5,6. Por que deu 5,6? Porque a soma disso aqui tudo, então 5, 7, barará, vai dar, só botar aqui a canetinha, ó. A soma disso aqui tudo vai dar 56, certo? Divididos por 10, porque tem 10 elementos ali, né? São 10 personagens aí. Então, dividido por 10, então por isso que deu lá os 5,6 de média, tá? Aqui é a nossa média, né? Tranquilo, gente? Não é tão difícil isso também, né? Se for no LibreOffice, muda algo nas funções? De tudo que a gente viu até agora, nada. Tudo igual, tá? Por enquanto é tudo igual. Depois tem uma que eu vou mostrar aqui agora. A moda pode ser diferente, tá? Mas, vamos lá.
Agora, pessoal, existem duas outras funções que são muito parecidas com a média. Eu não vou falar muito mais de média, porque a gente já fez bastante média e eu vou ter que fazer ela depois ali na variância de novo, tá? Mas assim, ó, moda, né? O que é moda? Pessoal, moda é aquilo que mais aparece, tá certo? Então, essa cor tá na moda. Por quê? Porque é a cor que todo mundo tá usando. Usar calça comprida tá na moda. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão usando calça comprida, né? Pelo menos essa seria a lógica da coisa, tá? Então, moda é o que mais aparece. Só isso. E deu. Então, olha só, é muito fácil. Qual é a moda? Vamos aprender primeiro sem fazer a função aqui do Excel, tá? Qual é a moda dessa área aqui? Olha quantos eu tenho de cada um. Os 5, por exemplo, né? Vamos contar um por um aqui, tá? Então, os 5, eu tenho 1, 2, 3, 4 5, tá bem? O 7, eu tenho 1, 2, 3 7. Então, o cara que eu mais tenho aqui não é o 5, né? Porque o 3 ele só tem 2 e tem um 9. Então, eu tenho 4 5. Quem é que aparece mais aqui? O 5. Quem que tá na moda nessa lista toda aqui? O 5. O 5 tá na moda. Então, é só usar agora a função para moda, tá? Só usar a função para moda. Então, o que que acontece aqui agora? Qual é a função que a gente vai usar? Aqui sim, ó. Tem duas possibilidades, tá? Eu vou usar a que está mais certa hoje em dia, tá? Então, vamos lá. Modo único. Essa função modo único é a função mais correta no Excel para calcular a moda, tá? Mas, se tu for usar o LibreOffice, ou até aqui no Excel, também funciona só modo, sem tirar o único. Eu não preciso botar o único, deixa só modo. Também funciona, tá? Se escrever só modo. Mas no Excel, o mais correto é ser modo único, tá? Então, modo único. E aí eu digo, né, a área que eu quero que ele veja para mim. Então, aqui dentro desta área aqui, eu quero ver qual é a moda, ou seja, o modo único. E ele vai ali e deu 5. Por quê? Porque 5 é o que mais aparece, tá vendo? Vai dizer que isso não é fácil, né? O professor diz que Excel é difícil e que estatística é de outro mundo. Claro que estatística depois tem uma parte mais avançada lá que é mais difícil. Mas essa parte bem básica aqui, ela não é difícil, gente. Isso aqui não é difícil, né? Pô, saber qual que mais tem, né? Não pode achar que isso é difícil, gente. E aí, tranquilo, moda? Sem problemas com a moda? Acho que esse não é complicado, né? Agora a gente vai ver ali a mediana, então. Como é que eu calculo a mediana? A mediana, pessoal, antes de a gente fazer com o Excel também, que também é muito fácil, né? Porque o Excel já calcula para nós. O difícil é lembrar, mas pensa, pessoal, são 3 só. Média, vocês já sabem. Então, média, moda e mediana. Né? O que tem que lembrar é que moda é o que está na moda, tem mais. E a mediana eu já vou explicar agora, que é o que está no meio, tá? Então, já vamos descobrir isso agora. Quando a gente entender uma paz, né? Mas é isso aí, gente. Mas por isso que eu quis fazer aqui, até pra gente começar aos poucos a se acostumando. Porque aí o professor de estatística mostra lá do jeito dele, eu vou mostrar aqui do jeito de Excel, vocês vão acostumando com todos esses conceitos, vai ficar cada vez mais fácil. É, porque, olha só, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, ó, o pessoal vem e diz assim, professor, é difícil. Daí eu respondo assim, cara, aprender a falar japonês, tu acha que é difícil ou tu acha que é fácil? Aí o cara diz, acho que é difícil. Eu digo, pois é, só que lá no Japão as criancinhas com 2 anos já estão falando japonês. Então, esse de fácil e difícil é uma coisa que a gente coloca, né, algumas barreiras. Por quê? Porque fácil é aquilo que a gente sabe e difícil é o que a gente não sabe. Mas a partir do momento que vocês aprenderem algo, aquilo passa a ser fácil e deixa de ser difícil. Então, a diferença do fácil e difícil é o que tu sabe e o que tu não sabe. Pensa um pouco sobre isso. Mas concordo que são muitas regras e por isso a gente tem que estar constantemente estudando, gente. Não tem jeito, né? Tem que revisar. Eu já tinha estudado isso tudo aqui. Aí, claro, média, moda e mediana é um negócio que né, é muito fácil. Mas assim, variância, desvio padrão. Então eu ainda dei uma olhadinha aqui antes de dar aula. Tá, deixa eu dar uma olhada só para revisar, porque faz tempo que eu não ensino isso, né? Bom, gente, vamos lá. Então, mediana. O que é a mediana? É o valor que está no meio. É o valor central. Então, por exemplo, tá? Esquece esses números que estão aqui. Eu vou fazer com outros números primeiro. E aí depois a gente vê. Então, olha só. Por exemplo, digamos que eu tenho o número 1, 3... Deixa eu fazer diferente aqui. Digamos que a gente tem 3 números, tá? O número 1, o número 3 e o número 5. São 3 números separados.
Eu quero saber, assim, a minha população que eu estou vendo aqui, ou minha amostra, seja como for, é esses três caras aqui. Eu quero a mediana. Quem é a mediana? É o valor do meio. Neste caso, a mediana seria 3. Agora, o que tem que fazer? Tem que botar eles em ordem, porque senão não é achar no meio. Porque imagina aqui, agora eu tenho 10 caras aqui nesses cafés tomados ali, tá? Se eu pegar o cara do meio simplesmente, né, sem botar em ordem, eu não estou pegando a mediana, porque daí eu posso pegar um valor aleatório qualquer. A mediana eu tenho que primeiro colocar eles em ordem para depois achar. Vamos pegar mais um exemplo antes de fazer esse aqui do material mesmo, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Digamos que eu tenho o valor aqui, ó. 1, 4, 8, 9, 12, 18. Eu já estou botando eles em ordem, tá? Tá em ordem. Então, se não tiver em ordem, a primeira coisa que tem que fazer é colocar em ordem. Agora, no perfil da Fundatec, muito provavelmente eles já vão até te dar em ordens. Mas se não tiver em ordem, coloque em ordem crescente, né? Tem que estar em ordem crescente. E aí o que tu vai fazer? Vai pegar o valor do meio. Quantos caras tem aqui, ó? Só trocar a cor aqui da caneta. Aqui. Quantos, né, eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras aqui. A metade seria aqui, ó. Tá vendo? Só que daí eu não tenho um número central. Eu não tenho um número do meio, tá vendo? Não tenho um número central. Se eu tivesse 7 elementos aqui, 7 números, ele seria o do meio. Assim como lá quando eu tinha 13, eu peguei o do meio. Agora aqui, quando eu não tenho do meio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média entre esses dois aqui. Somos 2 e dividido por 2. Então, 9 mais 8 dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Então, neste caso aqui, né, a nossa mediana seria 8,5, que é o valor central, tá? Ele é o valor central. Isso, a Luísa perguntou exatamente isso, né? Calma que eu estava chegando aqui. Então, eu cheguei aqui, ó. Então, quando não tem valor central, somos 2 do meio e divide por 2, que é a média, né? A média aritmética dos dois centrais. Então, e assim, é bom vocês se acostumarem com os termos certos, pessoal. Que muitas vezes na prova é só teórico, ele não manda resolver nada. Então, ele vai lá e explica. Ah, para achar a mediana, você deve colocar eles em ordem, pegar os dois centrais e fazer a média aritmética dos dois. É isso, né? Então, cuida que às vezes vai estar só escrito. Então, é bom vocês terem a nomenclatura também em mente, tá? Às vezes não é fazer, às vezes não tem o cálculo. Às vezes tem só que olhar e entender, tá? Então, fechado? Então, aqui é quando eu tenho mais números. Aí agora, nesse caso aqui, que tá tudo bagunçado ali, né? Então, tá tudo bagunçado. Como é que a gente vai... Agora sim. Agora ali tá tudo bagunçado. Como é que a gente vai resolver esses caras bagunçados ali? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar eles em ordem, não é isso? Então, a gente vai colocar eles em ordem ali. Então, vamos lá. Aqui, mudei a canetinha aqui. Então, vamos colocar em ordem. Então, eu vou ter ali, primeiro, o menor de todos ali, que é o 3. E aí, como é que eu faço? Eu, quando faço prova, sabe o que eu faço? Eu vou botando assim, 3 e eu risco ali. Para evitar de errar. 3, aí risco o outro 3. Aí o próximo ali é 5, né? Risco o outro 5. A gente já sabe que são 4 5, né? 2, 3, 4, 5. Então, eu já risquei 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho 3 sets. Então, 1, 2, 3 sets. E depois disso eu tenho um 9. Tá? E vai sempre riscando aqui, ó, 3 sets e o 9. E daí tu riscou tudo, fica tudo riscado feio, mas tem certeza que tu não errou, né? Esse é o mais importante. Aí tu vai ver quantos elementos eu tenho aqui. São 10, não é isso? Então, o meio deles, né, vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o meio dos caras, concordam? Aqui está o meio deles. E agora? O que vocês acham que vai dar aí? Qual é o valor central disso aí, pessoal? O valor central aqui, então, de novo, né? Tá no meio, somos 2, dá 10, dividido por 2 dá 5. A média de 5 e 5 é 5, né, pessoal? Então não tem muito problema aqui. A média dos dois é 5. Então a mediana vai ser 5. Pronto. Não dá para dizer que isso é muito difícil, né, gente? Não podemos dizer que isso é muito difícil. Eu concordo com vocês que é muita coisa para lembrar. Tudo bem. Aí tudo bem. Mas não vamos falar que isso aqui é difícil, porque olha, média, moda e mediana é tranquilaço.
certo? Então é isso, gente. Então, o resultado aqui, 5. E aí, qual é a função que agora que usa para isso? Né? Qual é a função que usa para isso? Igual a med. Aqui. Pronto. Então, med, é que esse aqui não tem um acento, né? A média é que tem um acento. Esse aqui não tem acento. Não é difícil, né, Simone? Não é nem um pouco difícil. Mas é o pavor, né? Quando a gente vê algo novo, assim, a gente fica apavorado até que a gente descubra, né? Fechado, gente? Então, ali, ó, mediana deu 5 também, tá? Então, casualmente deu a mesma coisa que a moda, mas só casualmente, tá? Então, olha só, med é a função para a mediana. Então, outra coisa que vocês têm que decorar é qual é a função de cada um. A função da média é média, facílimo. A função da moda é modo único, tá? Ou modo, um dos dois. E a função da mediana é med, é só med, não é mediana. Eles adoram botar mediana na prova, não é mediana, é só med. Fechado, então, pronto. Relembramos aqui a média e já vimos moda e mediana. Olha só, já aprendemos mais 2 funções hoje. E recém 11 horas. Vamos lá. Variância. Agora vocês vão querer me matar, né? Agora vocês vão me odiar totalmente. Mas o que eu vou fazer aqui? Existe a fórmula da variância, né? Aliás, existem 2 fórmulas da variância. Certo que vão escrever o nome inteiro na prova. Sim, eu trouxe exemplos de questão de prova aqui, só que assim, eu não consegui trazer muitos exemplos de Fundatec, tá? Por quê? Porque Fundatec tem muita prova para estatístico, que aí vai vir uma coisa muito mais evoluída. Tem prova para auditor fiscal aqui do município de Porto Alegre, que vem coisa muito mais evoluída. Aí eles têm uma outra prova para analista ambiental, aí que teria mais a ver com o que poderia vir para vocês. Então tem pouco, mas eu peguei de outras bancas, mas trouxe questões de concurso que caem nisso. Porque agora é uma novidade isso na Fundatec aqui na Polícia Civil, né? Então não tem um histórico muito grande não, pessoal, tá? Vamos ver agora então esse cara aqui. Olha só, aqui tem um desafio para vocês que é o seguinte. Variância é uma coisa mais difícil realmente, as pessoas têm mais dificuldade, tá? E existem 2 fórmulas para calcular a variância que vocês talvez tenham que decorar elas para a prova, não sei. Aí o professor de estatística que vai falar com vocês sobre isso, tá? Eu vou ensinar aqui vocês hoje a fazer de um jeito que é o jeito que eu gosto de fazer, tá? Na verdade, mais ou menos, tá? Porque uma das fórmulas, às vezes, é mais prática, né, quando precisa fazer isso. Mas eu vou ensinar o jeito didático, assim, o jeito para vocês entenderem como se faz sem fórmulas, né? Sem usar a fórmula da variância, né? Vocês vão usar outras fórmulas, não da variância, tá? E aí vocês vão entender o que é a variância, porque para mim o mais importante de tudo aqui hoje é isso, vocês entenderem o que é a variância, tá? Então, para achar a variância, a primeira coisa que vocês têm que ter é a média. Pessoal, olha só, eu não vou explicar muito o que é a variância agora no início, tá? Mas daqui a pouquinho vai ficar claro para vocês e eu vou explicar isso melhor. Se eu tentar explicar agora, talvez fique mais difícil. Então, daqui a pouquinho eu explico o que é, de fato, a variância, tá? Então, olha só, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é a média. Bom, a função média, isso eu vou fazer aqui direto, não vou ficar calculando... Opa, botou o M aqui, né? Não vou ficar calculando aqui 1 a 1, porque senão a gente perde muito tempo aqui, né? Vocês já entenderam a média. Então, soma todos os números, divido pela quantidade de números, e aí eu tenho aqui a média, que é 7. Agora, pessoal, vocês precisam entender um outro conceito, que é o do desvio absoluto, tá? O que é o desvio absoluto? O desvio absoluto é a distância da nota até a média. Então, olha só, o aluno 1, qual é o desvio do aluno 1? É quanto ele está longe do 7. Então, é só pegar e fazer assim, ó, 4 menos 7 e tu já tem quanto ele tá. Então, ele tá menos 3. Ele tá 3 abaixo da média, concordam? Não é difícil também. Então, o desvio é mais difícil vocês talvez lembrarem esses nomes todos, tá? Mas assim, o desvio médio absoluto, ou desvio absoluto simplesmente, ou só desvio, aqui neste caso, o que ele vai ser? Ele vai ser igual a média, igual isso aqui, menos a nota do cara. Então aqui eu vou ter a média menos a nota do cara. Aí quando eu tenho a média menos a nota do cara, eu tenho o desvio dele aqui, tá? Só que aqui eu fiz ao contrário, né? Na verdade eu tenho que pegar a nota do cara, daria certo igual, tá? Mas vamos fazer direitinho.
é igual a nota do cara menos a média, desculpa. É a nota do cara menos a média. Aqui fica mais fácil e mais correto, porque eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. Olha só, quando eu faço isso, lembra das referências absolutas, relativas e mistas? Se eu arrastar agora esse cara para os outros, o que vai acontecer? A de baixo vai virar B3 menos B8. E eu não quero que vire B8, eu quero que ele fique B7, eu quero fixar o B7. Então, eu posso colocar cifrão ali, eu posso fazer isso com a tecla F4 do teclado, né? O F4 ele faz isso, já virou ali absoluto. Então, é B2 menos B7, estou diminuindo esse cara menos esse. Então, faço isso, ó, deu menos 3. Se eu arrastar aqui com o alça de preenchimento, ele já vai, né, ajustar isso aqui para os outros. Ó. Então, agora eu tenho todos os caras aqui. Ó. Então, 6 menos 7 dá menos 1, 7 menos 7 dá 0, 8 menos 7 dá 1 e 10 menos 7 dá 3. Pessoal, se tu quer saber se o teu desvio absoluto deu certo, sabe como é que tu faz? Tu soma eles todos aqui. Ó. Se tu somar eles todos aqui, isso aqui tem que dar 0. Se não der 0 é porque tu errou em algum lugar. Então, eu errei na conta lá. Olha para ver se dá 0. Olha só, menos 3 menos 1 dá menos 4. Né, com 0 dá, com mais 1 e mais 3 são mais 4, então menos 4 mais 4 dá 0. Tá? Então tem que dar 0. Isso aqui tem que dar 0 só. Fechado? Beleza. Seguindo aqui, né, a nossa... Deixa eu só... Vou ter que ir um pouquinho mais pro cantinho aqui. Seguindo aqui a nossa construção da variância. Tá? Então, olha só, eu já sei o desvio de cada aluno. Então, eu já consigo ver, né, uma outra informação. Isso já é um dado estatístico, é o desvio absoluto. Tá? A gente já sabe isso. Agora, o que eu vou fazer? Para calcular a variância, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o quadrado do desvio. Tá? Então, a gente vai levar o desvio ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso no Excel? No Excel a gente faz da seguinte maneira. É este cara aqui, né? Lembra como é que é o símbolo da exponenciação, o nosso operador de exponenciação? Vê se alguém lembra aí qual é o operador de exponenciação. Operador de exponenciação. Quanto vocês me respondem aí? Pessoal, olha só. Esse meu canal do YouTube é muito novo. É um projeto pessoal meu. É uma coisa que eu estou fazendo, né, aqui para ajudar as pessoas. Não estou cobrando R$1 para fazer esses vídeos aqui. Claro que a maioria que está aqui é meu aluno de alguma maneira, então já pagou por um curso em algum lugar, né? Mas enfim, é um trabalho que fica aberto, público. E o que eu preciso só? Nós temos agora 170 pessoas assistindo. Eu devo ter 200 inscritos. Então, se vocês se inscreverem no meu canal e me der uma ajuda ali curtindo, vocês vão me ajudar a crescer mais. E se crescer mais, eu faço mais vídeos. E aí a gente cada vez, todo mundo fica mais feliz. Vou ficar fazendo mais aulas e a gente vai cada vez ficando melhor, tá? O objetivo aqui desse canal é justamente esse tipo de vídeo que eu tô fazendo hoje aqui. É aula, tá? De coisas que eu considero relevantes, importantes e que eu sei que vai ajudar as pessoas. Então, ajudem que eu ajudo vocês, tá? Isso aí, vocês estão certos. É o nosso acento, né? Ali o do vovozinho, que nem tem gente que diz, né? Nosso acento circunflexo. Então, é isso aqui elevado a 2. Então, é menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Pronto, agora eu já tenho o quadrado de todos os caras aqui. Certo? Só isso. Acabou isso aqui. Como é que eu acho agora a variância? Tá? Então, a variância, né, é calculada da seguinte maneira. A variância, vocês vão calcular agora a média do quadrado. Então, se vocês chegaram até aqui, ó, já vi o desvio. Daí do desvio eu faço o quadrado do desvio. Depois do quadrado do desvio, o que eu faço? A média desses caras. Então, agora é só vir aqui e fazer a média. Média, abre parênteses, destes caras aqui, ó. Agora que eu tenho a média destes caras aqui, eu já tenho a variância. Então, qual é a variância? 4. Olha só que fácil que é de calcular a variância. Olha o que é a variância, pessoal. Variância é isso, tá? Então, calculei a variância. Pessoal, a variância, o que ela é? Ela é um índice, tá? Que vai me trazer uma informação de o quão distante os outros valores estão da média. Então, eu tenho um índice aqui de variância. Eu sei, ele me mostra o quão distante eles estão da média. Nós vamos fazer mais um exemplo e vou mostrar na prática isso para vocês no próximo exemplo aqui. E aí, gente, tem o desvio padrão ainda, né? A gente ainda tem o desvio padrão.
É um caminho longo, mas olha só, gente, esse aqui é o caminho didático, tu entende de onde vêm as coisas. Eu podia só botar uma fórmula da variância aqui, que é assim, ó, existe uma fórmula que é o quadrado, a média do quadrado menos a média. Tá? Se tu usar essa fórmula aqui, já vai dar. Então, tu pega todos esses caras aqui, faz o quadrado de todos eles, né? Faz a média disso, depois faz a média disso de novo e divide, aliás, pela média disso ao quadrado, tá? Ele é isso aqui. Eu vou falar besteira aqui, né? Então, a fórmula dele seria uma coisa assim, tá? E aí tu vai olhar, tu vai te apavorar quando tu olhar a média. Porque eles vão botar uma coisa assim, ó. X, isso aqui é a média, tá? Do quadrado menos a média elevado ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da variância, que a gente vai botar uma coisa assim. Ó. Isso é a média. Então, assim, meu objetivo hoje não é isso, porque isso aqui é coisa do professor de estatística, tá? Mas daria para fazer com uma fórmula, aí tu vai decorar a fórmula. E essa é uma das fórmulas, tem duas, tá? Essa é a que eu mais uso. Mas tem outra fórmula, então eu não quero entrar nisso, porque isso não é o meu papel aqui, né? Esse não é meu papel. Agora, olha só. A variância eu mostrei para vocês manualmente. E no Excel, como é que faz? Porque olha só, no Excel tu não precisa fazer tudo isso. Isso aqui tudo eu fiz para que tu entenda o que é a variância, como se calcula a variância. Então é calculado desta maneira. Né? Aqui é o modelo passo a passo. Agora eu posso vir aqui e usar a função de variância. Existe uma função para isso. E ela, inclusive, existe mais de uma. Tá? Então, a função da variância ela vai ser var.p. Tá? Por que ponto P? Porque eu estou fazendo a variância da população. Tá? Eu poderia fazer a variância de uma amostra. Neste caso, eu estou fazendo de todos os alunos, concordam? Não é uma amostra de alunos. Eu não disse assim, calcule da amostra. Não, eu estou fazendo de todos os alunos. Então, eu tenho 5 alunos, eu estou fazendo a variância de todos esses alunos. Então, olha só. Vou fazer a variância aqui dos caras. Pego a variância da área que eu quero calcular. Tá aqui. Dou um Enter, deu 4 direto. Então, tá vendo? Eu não precisaria fazer nada daquilo para chegar na variância no Excel. É simplesmente decorar a fórmula, né? Então, para vocês, para a prova, pode ser que apareça. Como tem estatística agora no edital, eles podem perguntar qual é a fórmula da variância. Aí tem que saber que é var menos p, var.p. Pode ser var.p. Deixa eu até botar aqui outras opções, tá? O var.p é o que a gente está fazendo agora, porque ele está fazendo a variância da população como um todo. Poderia ser a variância, tá, da amostra. Daí tu vai usar assim. Ou poderia ser só o var mesmo assim. Só que só var assim também está em desuso, tá? Então isso aqui o Excel está eliminando. Então provavelmente se cair na prova ele vai cair var.p. Só que se cair, gente, ele só vai perguntar assim, qual é a função da variância? var.p, ele não vai mandar resolver, tá? Dificilmente ele manda resolver. Mas se precisar resolver ainda, vocês vão estar craques, ó. Variância da área ali, pronto. Bota ali a variância da área, eu já sei a variância que é 4. Mas o que era mais importante para mim? Que vocês entendessem o processo da variância. Vamos lá. Vamos repetir de novo aqui, tá? Vou repetir essa aqui de novo. E eu trouxe um segundo exemplo de variância. Mas eu vou repetir esse aqui de novo. Só antes de repetir, eu vou só fazer mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Ó. Nós já vamos aprender o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então é só isso. Então, o desvio padrão nada mais é do que... Vou botar aqui. Ó, a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada do 4. Nesse caso aqui. Então, nesse caso, o desvio padrão seria 2, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, depois que tu achou a variância, ficou fácil de achar o desvio padrão. O que é o desvio padrão, né? Assim, para vocês enxergarem isso no mundo, né, mais claro. Vão usar de novo a campanha política. Quando eles vão lá e dizem o seguinte, o candidato A tem 60% das intenções de voto, mas tem uma margem de erro de 5 pontos para cima e 5 pontos para baixo. O que é isso? Desvio padrão. O desvio padrão é o quê? É a correção daquela média que eles fizeram através de uma amostra. Então eles fizeram o estudo da amostra e chegaram numa média da população que votaria naquele cara. Eles disseram, 60% da população parece que vota nele. Por quê? Porque eu vi 2.000 pessoas de 100 e poucos milhões que votam. E dessas 2.000, se a gente ampliar este horizonte, essa amostragem que nós fizemos, a gente entende que provavelmente, né, essas pessoas aqui, 60% desse pessoal vai votar lá. É uma maneira de calcular. Por isso que quando a gente calculou com a amostra, não é perfeito. E aí precisa muito ter
desvio padrão, né? E o desvio padrão, quanto pior é a minha amostra, maior é meu desvio padrão. Concordo? Porque se eu tenho uma amostragem ruim de pessoas que mentem ou que não falam bem o que deveriam fazer, ou enfim, me dão informação errada, então muda bastante o desvio padrão. Então isso é o desvio padrão, tá? Mas vamos lá. Vamos de novo aqui, só rapidinho rever o que eu fiz aqui para que vocês, né, quem se perdeu no meio do caminho, se achem. E eu vou fazer um segundo exemplo. Olha só, como eu calculo a variância? Primeira coisa, eu tenho que fazer a média dos valores. Então eu fiz a média aqui, passo 1, tá? Passo 2, só apagar ali para não ficar confuso isso aqui, né? Passo 1 foi isso aqui. Passo 2, eu achei aqui o desvio absoluto. O que é o desvio absoluto? É a distância... Ui, apagou aqui. Ah, agora ele apareceu. Ele sumiu e voltou, né? Tá, mas então passo 2 é o desvio absoluto. O que é o desvio absoluto? É a diferença entre a nota e a média. Então vai ser a diferença entre a nota e a média. Esse negócio tá muito louco aqui. Eu escrevo, ele some, volta. Voltou. Beleza, então esse é o passo 2. Passo 3. Eu vou elevar esses caras aqui todos ao quadrado, né? Então eu elevei isso aqui todo ao quadrado. E depois eu fiz a média disso. Média. E a média disso é que é a nossa variância. Então, o que é a variância? É a média do quadrado do desvio absoluto dos valores. Olha só que loucura que eu fiz aqui. Só fiquei em cima aqui, né? Só sair aqui de cima. Aqui, mexi na tela. Aqui, agora deu. Saí de cima aqui. Então, olha só. De novo, tá? Se quiser guardar um conceito, porque às vezes a prova vai ser conceitual. E aí, o que ele pode dizer? Pode dizer o seguinte, o que é a variância? A variância é o quadrado... Desculpa, é a média do quadrado dos desvios absolutos. Olha que loucura. Então, a variância é a média do quadrado dos desvios absolutos dos valores. Pode aparecer algo assim. Então, é importante que vocês entendam. Por isso que eu quis demonstrar passo a passo, para que fique uma coisa bem clara. Tá? Então, isso é variância. E já expliquei o que é o desvio padrão. Vocês já vão entender mais na prática um pouco aqui a variância. Gente, vou fazer um segundo exemplo de variância, tá? Vamos para o segundo exemplo de variância. Vamos lá, para isso ficar bem claro. É que isso aqui está preenchido aqui. Não era para estar. Vamos lá. Então, vamos lá. Mesmo esquema do outro, tá? Mesmo esquema do outro. Só vamos mudar um pouco esses valores aqui, porque está tudo muito perto aqui, né? 11... Tá, sim, tá bom. Olha só, a média deu toda quebrada ali e tal, mas não importa, pessoal, porque, tá, vocês vão se estressar com isso, né? 17. Pronto. Chegamos aqui numa média mais redonda aqui, tá? Então, a média aqui já está calculada. Média dessa área. Primeiro passo, então, o que eu faço? Média dessa área aqui. Vocês são demais, né? Quanta burocracia pra estar porta de madrugada. Gente, olha só. A polícia tá mudando. Vocês vão mudar também. Não tem o que fazer. Olha só. Hoje, né? A gente tem muito professor aqui que é delegado, que é... Enfim, trabalha direto, atua direto lá na polícia. A gente conversa muito aqui sobre a polícia, né? E aí, eles mesmos têm falado, cara... Antigamente, um dos maiores crimes assim que eles tinham que combater aqui é o cara que assaltava o cara e levava o carro. Era um outro tipo de crime. Era o cara que invadia a casa. Isso cada vez tem menos. Não é que não tenha, continua tendo insegurança, mas cada vez tem menos. Só que hoje, sabe o que cada vez tem mais? Crimes digitais. Cada vez mais tem esses golpes digitais, essas coisas todas que estão acontecendo. E aí vocês vão lá na delegacia que sofrem por um crime digital e o escrivão talvez nem entenda o que vocês estão falando para ele. Olha só, eu sofri um golpe assim, ele, mas como assim? Não estou entendendo. Então, é importante que a polícia agora se capacite em coisas, né, diferentes. Por que cai contabilidade? Porque, cara, lavagem de dinheiro, todas essas coisas que eu sei que é a Polícia Federal, mas inicia muitas vezes no Estado, na Polícia Civil. Então, é importante que o mínimo o cara conheça. Agora, claro, eu não espero que vai vir uma prova muito difícil e que eles exijam coisas muito complexas de estatística, nem nada disso, tá? Aí é outra história. Vamos lá. Vamos lá, me divirto com vocês, gente. Vamos embora. Então, olha só, vamos voltar aqui ao nosso negócio. Nosso negócio é aprender, assim, ó, o que eles botam na prova, eu não tenho ingerência sobre isso. O que eu posso fazer é ajudar vocês a ir melhor na prova. Então, vamos lá.
Ó, média de B2 até B7. O primeiro passo, então, para a gente chegar na variância é fazer a média dos valores. Fiz a média dos valores, deu 13. Então, a média disso aqui deu 13, tá tranquilo. Como é que eu faço o desvio? Lembra? Como é que eu faço o desvio? Eu vou pegar o desvio e vou calcular como? É a distância entre o valor que eu tenho aqui e a média. Né? Então, a distância que ele está da média. Beleza. Coloquei aqui, deu menos 3. Já vou fazer o seguinte, ó, esse B9, já vou aproveitar e deixar absoluto para a gente poder arrastar só, né? Beleza? Ó, agora eu arrasto esse cara aqui. Arrastei. Então, o que aconteceu? Menos 3 menos 2 deu menos 5. 0, 0, mais 1, mais 4, mais 5. Então, fechou o 0. Então, eu não errei nenhuma conta aqui, tá? Primeira coisa para garantir que não errou conta. Depois, pessoal, o que eu vou fazer? Vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Então, vou pegar este cara aqui, que é o nosso desvio absoluto, e vou elevar ele ao quadrado. Então, tá aqui o desvio absoluto ao quadrado. Beleza, cheguei aqui no desvio absoluto ao quadrado. Agora que eu cheguei no desvio absoluto ao quadrado, de todos eles, né? Tem aqui os valores. O que eu vou fazer? A média desses caras. Então, vamos lá. Variância. A variância vai ser... Opa! Variância vai ser o quê? Igual a média do quadrado dos desvios absolutos. Então, tá aqui, ó. Média do quadrado dos desvios absolutos. Pronto. Agora, se eu fizer isso aqui, eu tenho a variância. Então, a variância aqui é 5, tá? E eu ainda tenho o nosso desvio padrão. Padrão. Certo? Como é que eu calculo o desvio padrão aqui, então? Desvio padrão vai ser este cara aqui, é a raiz desse cara aqui, tá? Então, claro, né? Lá na prova, pessoal, no caso de um 5, né? Qual é a raiz quadrada de 5? Né? Ele não vai te dar isso direto, tá? Mas poderia ser, né? Provavelmente ele só vai te dar, assim, raiz de 5, tá? Então, existe aqui um cara para calcular a raiz e ele calcula a raiz. Então, não vai te fazer tu calcular esse número todo quebrado aí, tá? Dificilmente. Muito provavelmente, se caísse desvio padrão na prova deste cara aqui, ele seria assim, ó, raiz de 5. E tu só vai marcar essa alternativa aí que vai dizer raiz de 5. Porque ele é raiz quadrada de 5, tá? É só isso. É a repetição, né, pessoal? Eu expliquei 2 vezes a mesma coisa por isso, porque eu acho que é importante. O ideal seria 4, 5, 6, 7 vezes. Aí o cara vai fixando cada vez mais, né? Mas aí vocês não iam me aguentar esse tempo todo. Então, olha só. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Fácil. A variância é a média do quadrado dos desvios absolutos. Certo? É isso. Então, não é tão complicado quanto parece. Eu sei que é difícil de lembrar, mas não é tão complicado assim. Agora, claro que, né, pessoal, a gente tem aqui, ó, né, aqui eu calculei a variância fazendo a média. Aliás, antes de eu ir adiante aqui com isso, eu só queria mostrar mais uma coisa para vocês. Ó. A variância é um índice, tá? E ela é um índice que me mostra o quanto estão disparelhos esses dados aqui. Quanto mais próximos todos estiverem da média, menor vai ser minha variância. Quer ver uma coisa? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, todos eles com 13, tá? Todos com 13. 13, 13, 13. Qual é a média de 13? 13. Qual é o desvio desse cara? 13 menos 0, tudo zero. O quadrado de 0 é 0. A média disso tudo é 0. A variância é 0. Por quê? Porque não varia nada. A variância é essa distância que os caras estão, é o índice de variação, né? O índice de dispersão em relação à média. Tá? É isso que é a variância. Parece complicado falando assim, mas enxergando aqui talvez fique mais fácil para vocês. Olha só, quer ver uma coisa? Vamos botar assim, ó, um valor aqui bem alto. Vamos botar aqui 100. Tá vendo como esse cara tá discrepante com os outros? Ele tá muito discrepante. Então, se eu colocar 100, olha como é que fica a minha variância. 1051 com 25. Olha a loucura que é. Por quê? Porque eu tenho um índice de variância muito alto, porque tem um cara que está destoando muito da média. Então, quanto mais distoante da média eles forem, maior vai ser a minha variância. Tá? Então, o índice de variância ele serve para isso. Ó, vamos pegar aqui, se eu botar aqui 1000 nesse cara aqui, ó, olha lá, ó,
131.582 de variância. Então aí tem gente que acha, a variância vai ser um número pequeno. Negativo. Pode ser um número gigante se tiver uma variação alta entre os valores. Então, quanto maior a variação em relação à média, né, maior a minha variância. Quanto mais próximo da média todos estão, menor a minha variância. Por que lá tinha dado números pequenos? Porque estavam tudo aqui, ó, 10, 11, né? Aqui eu tinha um 15, por exemplo. Ó, daí fica uma variância pequena, 2 e pouco, né? Ó, 14. Tá vendo? Então, aqui vai ficando mais fácil, né, de compreender o que é a variância. Então, a variância é isso, pessoal. É esse índice que mede a variação em relação à média, tá? Essa dispersão da média. Quanto mais longe os caras estão da média, maior é a minha variância. Não sei se agora ficou claro para vocês o que é a variância, mas a variância é isso. Agora aqui, tudo isso que eu expliquei do jeito usando Excel, mas para resolver estatística. Agora, como é que aparece variância se aparecer na prova de Excel, né? Na prova de Excel vai ser aquilo que eu mostrei para você, ó, var.p, né? var.p, que é a variância da população, porque eu estou fazendo de todos. Se fosse de uma amostra, seria var.a, tá? Não tem problema nenhum. Vou fazer a variância desses caras aqui, ó. Tem que dar aquele resultado que está ali da variância, pessoal. Daí não precisa fazer tudo isso que está ali, né? No Excel a gente faz isso direto, ó. E tá ali, ó, pronto. Igualzinho, tá vendo? Não deu problema nenhum. Ah, e o desvio padrão, né? Também tem função para desvio padrão. Desvio padrão ponto P também, a mesma lógica, tá? Que é desvio padrão da população. Então, quero o desvio padrão desses caras aqui, ó. Ele já calcula tudo internamente, ó. Daí eu não preciso ter que fazer, tá vendo? Então, aqui, ó, viu como deu o mesmo resultado aqui? E tá vendo como variância deu o mesmo resultado aqui? Olha que coisa linda, como funciona fácil. Então, tá aqui, eu vou deixar aqui com os espaços para que vocês vejam isso, né? Ó, deixei espaço aqui no início só para ele não resolver, né? Que daí fica ali a função. Mas as funções que eu usaria no Excel seriam essas. Então, até vou fazer o seguinte aqui, ó. Tirar isso aqui daqui. Botar aqui do lado. Que aí esse é o da variância. E esse é o do desvio padrão. Tá, aqui, sai fora. Pessoal, conseguiram entender até aqui? Porque se conseguiram, agora eu ainda tenho mais umas coisinhas para ver com vocês ali, não de conteúdo novo, mas a gente vai ver umas questões de prova de concurso que tratam desses assuntos que a gente viu agora. Bora lá, então? Vamos lá. Deixa eu botar aqui, então, só para outra tela lá de novo. Que aí eu trouxe algumas questões aqui para vocês, para que a gente faça isso junto aqui. Certo? Então, ali, variância, né? Que é o que a gente estudou agora. Ó. Mede o quê? O quanto os dados se afastam da média, que é aquilo que eu falei, da dispersão, lembra? Ele é um cara que mede a dispersão. Então, vê quanto mais distante eles estão. Dados próximos à média, variância baixa. Dados bem diferentes, variância alta. Isso é importante vocês guardarem, sabe por quê? Porque isso aqui pode ser um questionamento de prova também de estatística, né? Que pode ser estatística, tá? Beleza. Vamos ver aqui então, ó. Eu trouxe aqui algumas questões, tá? Então, olha só, essa aqui é da Fundatec. Só sair da frente agora aqui. Pronto. Ó, o que nós temos aqui? O alguma coisa é uma boa medida de dispersão, porque dá a organização média de cada número em relação à média. Olha só, então, dá a distância média, né? Dá a distância média de cada número em relação à média. Lembra o que tinha distância de cada um até a média? Todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente elevar ao quadrado cada ali e tornar a média de todos esses quadrados. Desculpa. E tomar a média de todos esses quadrados. Essa grandeza é chamada... Tá ali o nome. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa aí? Vocês têm que conseguir responder. Depois de toda essa aula ali de variância, o mínimo que eu espero é que vocês acertem aí agora essa questão. E aí? Agora é com vocês. Qual a resposta desse cara aí, pessoal? Lembra a ordem que a gente fez lá? A primeira coisa que a gente fez foi...
Ó, porque a primeira coisa que a gente fez foi o quê? O desvio absoluto, não é isso? O absoluto é o quê? A distância entre a média e o valor aquele ali, né? Aquele valor e a média. Então, peguei ele menos a média. Isso é o desvio absoluto, tá bem? Então, olha o que ele diz, é uma boa medida de dispersão, porque dá a distância média de cada número em relação à média. Então, o que tinha a relação de cada número em relação à média? O desvio absoluto. Lembra disso? Aí, pessoal, todavia, para muitos propósitos, é mais conveniente levar ao quadrado cada o quê? Cada desvio. A gente levou cada desvio ao quadrado, e com isso a gente chegou o quê? Fez a média disso e chegou aonde? Na variância. Então tá ali, letra B, a nossa resposta. Tá vendo como às vezes é só teórico? Né? Isso que eu falei, às vezes vai vir teórico. O pessoal Fundatec tá gostando desse negócio de botar teórico, tá? Esse aqui é uma questão que daria para vocês fazerem e poderá estar na prova da polícia, que é de analista de planejamento. Ele não chega a ser de auditor do município, nem nada disso, tá? Então, agora as outras questões que eu peguei, elas são um pouco diferentes aqui. Vamos lá. Trata-se de uma função que permite visualizar um resumo de dados numéricos como média, mediana, desvio padrão e percentis relacionados a um conjunto de dados. Olha só, gente, isso aqui não tem muito a ver do que eu ensinei, a não ser o que ele está falando ali em cima, mas é algo que eu queria aproveitar e mostrar também, já que essa aula é uma aula aberta aqui, que não tá... Porque quando tá dentro de um curso, às vezes a gente tem a limitação de... tem que estar dentro daquele conteúdo. Aqui eu posso fugir um pouco, né? Só que essa fuga às vezes ajuda vocês a entender algumas coisas melhor. Agora, olha só. Ele fala aqui em fazer resumo de dados, tá? Só isso aqui já é um grande ponto. Mas, vejam o seguinte, um gráfico, ele mostrar graficamente algo, não é um resumo de dados numéricos, né? Ele é uma demonstração, ele está te demonstrando graficamente, mas não é um resumo. Então, gráficos vocês poderiam riscar já de largada. Funções matemáticas, né? Função matemática tipo soma, multi, né? Calcular. Isso não está fazendo nenhum resumo de nada, então não pode ser também. Formatação condicional, ele aplica uma formatação, uma aparência, uma maquiagem, uma roupagem, né? Dependendo do dado que está naquela célula. Então, formatação condicional também não poderia ser. Só sobrou tabela dinâmica. Professor, mas não sei fazer isso. Vamos olhar agora aqui, eu vou te mostrar agora uma coisa muito legal sobre isso. Né? Uma coisa muito legal sobre isso. Só colocar aqui a tela para vocês de novo. Do Excel. Aqui. Deu. Olha só. Aqui, pessoal, a gente calculou, né, a variância, desvio padrão, tudo isso a gente fez por aqui. Agora, olha só o que eu poderia ter feito. Olha o que eu poderia ter feito. Vou selecionar essa área aqui, só, porque são os dados que eu quero. Só isso aqui, tá? E aí, pessoal, eu vou lá no inserir e vou mandar inserir uma tabela dinâmica, tá? Vou inserir uma tabela dinâmica. Quando eu insiro uma tabela dinâmica, ele me gera essa tabela aqui. Deixa eu mudar a tela aqui só um pouquinho. Pera aí, gente. Deixa eu botar aqui para que vocês possam enxergar o todo aqui. Aqui. Só um pouquinho aqui. Tá. Vai ficar meio pequenininho aí, tá? Mas vocês vão conseguir enxergar o todo, vão acompanhar pelo menos o que eu estou fazendo aqui, tá? O que acontece, ó? Deixa eu até desfazer isso aqui. Vamos fazer de novo, que daí vocês vão ver passo a passo, tá? Vou excluir essa guia aqui, porque ele criou uma guia nova. Vou excluir, tá? Olha só, eu selecionei só esses dados aqui. E eu vou aqui no inserir, tá? Tabela dinâmica, que é essa primeira tabela que está aqui. Vou inserir a tabela dinâmica. E aí aqui tem umas opções e tal, mas nem vou dar bola para elas. Vou criar uma nova planilha. Ele podia botar aqui, mas vai ficar bagunçado, vocês não vão enxergar direito. Então vou botar numa nova planilha. Ok. Beleza. Agora que eu estou aqui com... Opa, só ajeitar aqui e aqui. Olha só para não atrapalhar aqui vocês. Então acontece, quando eu crio uma tabela dinâmica, ele põe os campos que eu tenho da tabela dinâmica aqui do lado. Então aqui eu tenho os personagens e feitiços aprendidos, que eram as duas opções que eu tinha lá. Então olha só, vou botar personagens aqui na linha, tá? Então ele vai botar ali todos os personagens já para mim lá. E vou cruzar isso aqui, ó, com os feitiços aprendidos, tá? Então vou botar isso aqui agora lá nos valores. Então olha só, o que ele fez aqui? Uma lista com os personagens e os feitiços aqui. Por padrão, ele já me dá o total geral. Mas olha só, isso não é o que eu queria. Eu não quero isso, né? Então isso aqui não faz sentido para mim. O que eu quero é calcular... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês. Beleza, assim vocês enxergam um pouquinho melhor. Aqui do lado eu não vou conseguir aumentar muito, mas assim pelo menos dá para enxergar os números ali melhor. Então olha só, repara que ele botou aqui a soma, né? Então ele já botou os valores aqui. Mas porque eu vim aqui nos valores e carreguei ele para cá.
Mas se eu vier aqui e disser para ele o seguinte, ó, configurações do campo de valor, vou mudar as configurações, tá? Então eu venho aqui e digo para ele o seguinte, ó, ele por padrão põe a soma, mas poderia ser a contagem, a média, máximo, mínimo, tá vendo? Tem todas as opções. Então eu posso, por exemplo, querer saber o seguinte, ó, qual é o desvio padrão, qual é a variância, tá vendo que tem ali a variância? Então eu posso calcular qualquer um deles, ó, a variância. Claro, aqui ele só pegou a variância do total ali, né? Mas vamos pegar aqui, a variância é meio ruim porque ele não faz de um por um, né? Mas eu só queria que vocês vissem que tem todos, ó. Então desvio padrão, dá para calcular por aqui também. Claro que aqui em cima vai ficar errado porque ele só pega o desvio padrão do total, né? Não tem como fazer desvio padrão individual. O desvio padrão é o todo, né? Mas vamos lá. Configurações aqui. Que mais? Então tem contagem, tem média. Ó, quero fazer a média. Faz a média direto. Ele já calcula ali a média direto para vocês, tá vendo? Então eu já consigo pegar esses dados de maneira direta. Então é isso que ele chama de fazer um resumo, né? E de ter esses, como calcular isso de maneira rápida. Então fica muito fácil aqui de fazer esses cálculos aqui, ó. Então aqui, ó, eu botei a variância antes, mas aqui é a variância da população. Então ele tem a variância da população. Então tem que dar o mesmo número que estava lá antes, tá? Então é isso. Isso é a tabela dinâmica, pessoal. Só para vocês verem uma vez na vida, pelo menos isso, entenderem a lógica disso, tá? Claro que é muito usado também para cruzar dados, né? A gente cruza muita informação por aqui. A ideia da tabela dinâmica às vezes é o seguinte, eu tenho um monte de gente do estado do Rio Grande do Sul, um monte de gente em vários municípios, daí eu cruzo, quem é de Porto Alegre e que tenha mais do que 18 anos? Quem é de Porto Alegre e que estuda numa faculdade X? Se tem uma grande quantidade de dados, ele fica fácil de fazer esses cruzamentos, tá? Então serve muito para isso também a tabela dinâmica. Só para vocês verem o que é isso, né? Beleza, é a única que está meio fora da lógica aí. Agora, olha só, vamos lá, facilzinho agora. Assinale o item que corresponde a um exemplo de medida de dispersão. Quem que é de dispersão aí? Lembram disso? A gente falou disso lá no início, né? Vocês nem guardaram essa informação. Mas olha só, pela lógica daria para responder, mas só vou voltar na tela para vocês verem aqui que tinha os grupos aqui direitinho, ó. Nós temos tendência central, dispersão e distribuição. Dispersão, a gente viu, ó, desvio padrão, variância e amplitude. Amplitude é só a distância do menor para o maior, né? Desvio padrão e variância. Tendência central, média, moda, mediana, que é a tendência do centro, da média, né? Do meio, não é isso? Então, agora que relembraram disso, essa questão tem que ser ridícula de fácil, né? Qual é o item que corresponde a um exemplo de medida de dispersão? Variância, não é isso? Perfeito. Agora olha só, com um pouco de aula que vocês tiveram hoje, se tu olhasse para cá, o resto está falando de média, moda e mediana. Todo o resto é de outro assunto, tá vendo? Só variância que é de dispersão. O resto é de tendência central. Mas mesmo que tu não lembrasse disso direito, média, moda e mediana tá num grupo. Variância, desvio padrão e amplitude tá em outro grupo. Então, fica outro caminho para pensar lá na prova também, tá? Beleza, vamos adiante. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular o quê? A mediana dos valores 5, 8 e 10. E aí? Qual é a fórmula correta para calcular a mediana de 5, 8 e 10? Então, olha só, lembra que a gente falou certo que eles vão botar na prova mediana para confundir. Então, você já sabe que mediana não existe. Então, esse aqui a gente já pode riscar os dois. Agora, aqui embaixo, o que nós temos? Os caras, né, escrito... Bom, tem média, que média calcula média. E esses dois aqui, numa primeira olhada, parecem os dois corretos, mas é que este aqui ó, está com vírgula. E o outro que está com ponto e vírgula. E quem separa argumento é ponto e vírgula. Então, é este cara aqui. Fechado? Agora tá fácil. Vai dizer que não tá fácil. Agora tem que estar fácil isso aqui, né? Agora tem que estar muito fácil. Para a próxima. No Excel 2019, as fórmulas que retornam a média aritmética e a mediana de determinado intervalo de valores são, respectivamente. Então, quem é que dá a média aritmética e a mediana? Ó, essa também não é difícil. Então, o que acontece? A mediana, tu sabe que não é. Pode tirar. Mediana e mediana. Mas as duas ali parecem muito iguais. O que está diferente é que essa aqui está com acento. Essa está correta porque ela está com acento. A C está sem o acento. É só essa a diferença. Então,
A tá correta, é que está escrita corretamente. Agora, se vocês escreverem no Excel sem acento, tá? Funciona. Não é que não funcione, mas ele corrige automaticamente para ti. Não é que esteja correto isso. O correto é com acento. Sem acento, o Excel corrige para ti. Agora, o Calc já não corrige para ti. O Calc ele deixa, ele diz, ó, tá errado, tem que botar acento. Tá? Então, tem que cuidar isso. Mais uma aqui, ó. Considere a seguinte planilha elaborada no Excel 2016 e tal, e diz a seguinte: ao digitar a função modo único, lembra o que é modo único? Ó, modo único de C3 até C11. Então, ele quer o modo único nessa célula aqui, ó, C3 até C11. Nessa área aqui, desse intervalo aqui, ele quer o modo único. O que é o modo único? É o que mais aparece, não é isso? É o que mais aparece. Então, qual que mais aparece aqui, ó? 1000 só tem uma vez, então esse aqui não é, né? Depois a gente tem, ó, o 800 tem uma vez, duas vezes. Depois a gente tem o 500, vamos ver, 500 só tem uma vez 500, já não deu. 300 só tem uma vez 300. 750 só tem uma vez. 550 só tem uma vez, 650 só tem uma vez, 100 só tem uma vez. Então, quem é que mais aparece? 800. Tá ali a resposta, ficou sem a letra aqui, né? Mas tá aqui a resposta, né? 800. Tá vendo? Não é tão difícil. Ah, professor, mas se tiver mais do que um, né, que apareçam na mesma quantidade de vezes, não vai ter isso na tua prova, tá? Mas tem como fazer, vocês vão aprender isso na estatística e tem aqui no Excel também. Tem uma função que daí seria para isso. Mas não vai, na prova de vocês isso não acontece, pode ter certeza. Nunca aconteceu na história, tá? Não tem como. Que aí exigir uma coisa difícil, tá? Porque aí tem uma série de critérios. Não vou entrar nisso hoje aqui, mas dá para fazer também. Ó, agora tem que sair de cima aqui. Vou até sumir da tela aqui um pouquinho, tá? Só para vocês enxergarem aqui melhor. O Calc do LibreOffice é um programa de planilhas eletrônicas que pode ser utilizado em diversas situações, como o cálculo de dados estatísticos. Diante de tal e considerando a tabela apresentada a seguir, para exibir a moda, então olha que é a moda dos dados contidos nela, deve-se recorrer a qual função? Qual é a função da moda aí? Lembra que eu falei que no Calc, e até no Excel ainda funciona, que é um pouco diferente e tal. No Excel caiu, né? Eles estão substituindo por modo único. Mas antes era só modo, não é isso? Antes era só modo. Não vai ser na vez de vocês, Camila. Porque aí precisa ter uma série de critérios. Não pode ter nada preenchido embaixo ali. Ele faz um negócio que se chama despejar, que ele pega a célula de baixo junto. Mas se tiver algo escrito na célula de baixo, já não funciona. Então, ele precisa de uma série de critérios. É uma coisa que vai muito além, tá? Então, aqui é modo, tá? Modo. Né? Então, modo. E no Excel, eles costumam usar mais modo único. E se tiver modo lá na prova no Excel, bota ela também, tá? Não tem problema, pode ser modo. Mas no Excel, de maneira geral, eles vão botar modo único. E no Calc, de maneira geral, eles vão botar modo, tá? De maneira geral. Beleza? E acabou, gente. Olha só. Pessoal, olha só, deu 1h30, mais ou menos, porque a gente perdeu uns 15 minutos lá no início. Mas eu acho que deu pra gente pegar bastante aí, né, pessoal? Eu sempre prego isso. Eu acho que um bom tempo de aula é 1h30. Falando de informática, tá? Mais do que 1h30 cansa demais. Menos que 1h30 não dá tempo do cérebro aquecer, né? Tem gente que defende umas coisas, estuda 20 minutos para 5. Na informática eu não acho que isso dê certo, pelo seguinte, tu vai estudar 20 minutos, quando teu cérebro tá aquecendo, tá começando a funcionar, aí tu para. Então aí não funciona. Então, informática, eu acho que é legal assim, 1h30. Pega 1h30 e te dedica naquele conteúdo. Agora dá uma descansada e tal, depois pode revisar, fazer mais umas questões, exercício, sei lá, mas 1h30 eu acho um bom tempo, e por isso que minhas aulas, se vocês repararem, elas sempre têm, né, essa pegada de 1h, 1h e pouco, 1h30, porque é realmente o que eu acho que mais funciona, e na prática, né, eu vejo pelos alunos também que é o que vocês mais aprendem. Fechado, gente? Espero que realmente ajude vocês a compreender um pouco mais sobre estatística e dê uma revisada também em Excel, né? Tentei juntar aqui as duas coisas, acho que é ousado quando a gente tenta misturar as coisas, mas eu acho que tudo que eu consigo fazer, que me dá a sensação de que eu estou ajudando vocês e que a gente vai conseguir melhorar o resultado com isso, né? Talvez só 1h30, né, seja 1, 2, 3 pontos lá da prova. Então talvez isso tenha um valor maior do que a gente imagina, a gente só vai descobrir isso no dia da prova, tá? Mas, gente, então, muito obrigado por estarem aí. Fique com Deus aí, pessoal. Tchau, tchau.